Queridas amigas mães, mais uma vez estamos aqui para fazer o nosso estudo sobre a Eucaristia no nosso terceiro ano do caminho de santidade. Lembrando, gente, que quanto mais nós conhecemos a nossa fé católica, mais nós vamos ficando encantadas, porque a nossa fé é linda, a nossa Igreja Católica é uma riqueza que perpassa 2000 anos. Ela é atacada, criticada, passou e passa por momentos difíceis, é perseguida, mas permanece em pé, porque o Cristo assim nos prometeu que nenhuma força prevaleceria sobre ela, quando ele disse a Pedro que a construiria sobre ele. Então, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir ao Espírito Santo que venha nos iluminar para que a gente possa ter um bom estudo, ok? Bom, meninas, nosso assunto de hoje é a Eucaristia no Sagrado Magistério da Igreja. E nós temos refletido aqui sobre a importância da Eucaristia na nossa vida, né? Da maravilha que é a gente poder participar da Eucaristia e nos tornarmos mais íntimas de Deus, né? Porque é a nossa intimidade com Ele que nos dá o entendimento, o discernimento do que o Espírito Santo nos comunica, ok? Nós vimos aqui também que Jesus deixou bem claro que Ele é o pão da vida. E isso assustou a muitos que acabaram o abandonando. E aí ele questiona os apóstolos: vocês também querem me abandonar? Foi então que Pedro respondeu: não, Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E esse também é o nosso desejo, né? De permanecer com Jesus Cristo. Então, no último encontro, nós vimos que Jesus, em muitas citações da Bíblia, ele falou claramente sobre a Eucaristia. E ele disse não só que ele era o pão da vida, mas ele disse: este é meu corpo, este é meu sangue, tomai e comei, ok? E a respeito da nossa fé católica, nós vimos que ela se orienta pela palavra de Deus. Mas hoje nós vamos ver que não só pela palavra de Deus, como também por tudo aquilo que foi ensinado por Jesus e não está escrito. Seria impossível, como diz São João, escrever tudo que Jesus ensinou. E São Lucas fala que foi escrito apenas o suficiente para que a gente cresça que Jesus é o Messias, ok? O Concílio Vaticano II nos deixou um valioso documento chamado Dei Verbum, que nos explica que a revelação divina acontece de duas maneiras: por meio da Bíblia, né, que são ensinamentos escritos, e por meio da tradição apostólica, que contém os ensinamentos que foram passando oralmente desde os apóstolos até nós. E Jesus deixou também o Sagrado Magistério que ele formou através dos apóstolos, que foram ordenando os bispos desde o início da igreja até chegar aos bispos que nós temos atualmente, ok? Então, o Catecismo da Igreja Católica nos fala que a igreja está apoiada sobre 3 pilares: a Bíblia, a Santa Tradição Apostólica e o Magistério da Santa Igreja. A Sagrada Tradição Católica, como a gente disse, né, ela contém aquilo que não foi escrito. Já a Bíblia é a palavra de Deus escrita, que nós chamamos de Sagradas Escrituras. E nós sabemos que seus autores, desde o Antigo Testamento, foram inspirados pelo Espírito Santo. E muitas coisas acabaram sendo escritas, mas nem tudo está na Bíblia, porque a igreja selecionou os escritos mais importantes, né, e organizou a Bíblia. Então, os primeiros cristãos transmitiram tudo aquilo que eles viram e ouviram na convivência com Jesus.
e sobre a história da salvação, eles foram testemunhando, ok? Sempre guiados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que a Bíblia, mais a sagrada tradição da igreja, constituem o depósito da fé. E esses ensinamentos são confiados ao sagrado magistério da igreja, ok, gente? Então, nós encontramos muitas vezes alguns questionamentos falando assim: tal coisa não está na Bíblia. Realmente, tem muita coisa que não está na Bíblia, porque está realmente na sagrada tradição apostólica. E Jesus falou isso na última ceia. Lá no capítulo 16 de São João, diz assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as poderei suportar agora. Eles não entenderiam, né? E logo em seguida diz assim: quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu e anunciará as coisas que virão. Isso também, né, gente, nos dá a certeza de que a igreja é guiada pelo Espírito Santo, pois foi o próprio Jesus quem nos garantiu, ok? Então, gente, a terceira coluna de sustentação, né, a terceira coluna pela qual a igreja se apoia é o magistério da igreja. E a gente hoje vai refletir sobre a Eucaristia no magistério. Bem, e o que é o magistério da igreja? Ele é um colegiado formado pelo Papa e pelos bispos em união com ele. E ela tem o papel de organizar, né, de validar os ensinamentos da igreja. Tem a função de interpretar as escrituras e julgar a autenticidade das tradições, com autoridade e fidelidade, né? Então, nós sabemos que os ensinamentos da Igreja Católica, né, a Igreja tem muito rigor com eles, né, tudo muito bem analisado, para que não perca, né, a autenticidade e não se distorça ao longo do tempo. Ok, gente? A nossa igreja, nós sabemos que ela é una, santa, católica e apostólica. E a gente reza, né, essa verdade quando a gente professa o credo constantino napolitano, né, que fala isso. E a igreja é santa porque ela é guiada pelo Espírito Santo, ela é apostólica porque ela vem dos apóstolos, e ela é una porque ela conserva a unidade dada por Deus. Então, quando Jesus elegeu Pedro, seu sucessor, ele deu a ele, né, a responsabilidade sobre a igreja. Então, para entender melhor, vamos recordar o seguinte: Jesus veio para implantar o seu reino e nos salvar. E ele mesmo disse, né? Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, ele fala o seguinte: pequeno rebanho, não temais, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. E este reino, né, nós sabemos que é o reino do céu, e tudo isso é maravilhoso, né, gente? Eu acho lindo a gente saber dessas verdades. E nós sabemos que a história da salvação, ela tem a seguinte lógica: o Pai envia o Filho e o Filho envia os apóstolos, entregando a eles a igreja. E como ele fez isso, né? Vamos recordar? Lembram daquele diálogo de Jesus com Pedro, pouco antes da sua morte? Quando Jesus perguntou para ele assim: Pedro, para você, quem eu sou? Pedro então respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus então ficou admirado com a resposta de Pedro, né? E entendeu
porque o Espírito Santo é quem havia revelado a ele, pois não era apenas, né, uma compreensão humana. E Jesus então concluiu que aquele era um sinal do Pai de que Pedro deveria ser o sucessor de Jesus. E lembram o que Jesus respondeu a Pedro? Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu erguerei a minha igreja, e as forças do mal não terão poder sobre ela. Então, gente, Jesus deu a Pedro autoridade, entregou a ele a chave do reino dos céus, né? Jesus deu à igreja poder e autoridade, passou para a igreja o poder que ele recebeu do Pai. Então, dar a chave é um sinal de confiança, mas é um sinal também de autoridade para agir. Então a gente conclui que tudo que a Igreja Católica tem foi dado por Deus e ensinado por Jesus Cristo. E ainda sobre a autoridade, Jesus diz o seguinte, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Quem escuta vocês, escuta a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. E quem me rejeita é ao Pai quem rejeita. Então, ele fala várias vezes, né? E nós temos também em João, no capítulo 20, Jesus dizendo o seguinte: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, estes serão perdoados. E a quem não perdoares os pecados, estes não serão perdoados. Então, sobre esses 3 pilares da fé, nós vimos que tem toda a autoridade, né, e todo o aval de Jesus. E esses 3 pilares, não existe nenhum mais importante do que o outro, né? Eles convivem entre si e se complementam. Então, aí a gente vai entendendo, né, o que Jesus quis dizer, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Por quê? Porque a igreja tem poder de representar o reino de Deus. Ok, gente? Então, vamos ver finalmente o que o magistério fala sobre a Eucaristia. Nós sabemos que os papas, eles escrevem documentos, né, com ensinamentos da Santa Igreja, e que ele é iluminado pelo Espírito Santo, porque Jesus falou em todas essas afirmações, em todas essas passagens que a gente acabou de citar. Então, o Papa João Paulo II nos deixou a respeito da Eucaristia uma encíclica, né, que é aquela carta solene e oficial dos papas. Essa encíclica, chamada Eclésia da Eucaristia, diz o seguinte: a Igreja vive da Eucaristia. E ele então nos convida a reconhecer e contemplar o Cristo vivo no sacramento, com seu corpo e com seu sangue. Portanto, a Eucaristia é o núcleo da nossa fé. Por ela nós somos nutridas espiritualmente e é por ela que nós progredimos na nossa vida cristã. Nós sabemos, né, que Jesus é a cabeça da igreja. Mas ele quis deixar Pedro como seu representante. E nós devemos defender a igreja, porque se Jesus instituiu esse poder, quem somos nós, né, gente? Para dizer o contrário, para criticar e para rejeitar o que a igreja ensina, né? E, finalmente, né, nós vamos ver o que o Papa Bento XVI deixou para nós. Ele nos deixou uma exortação chamada Sacramento da Caridade, advertindo-nos que a Eucaristia é um mistério para ser acreditado, celebrado e vivido. E nós, como mães eucarísticas, somos convidadas a viver a Eucaristia nessas 3 dimensões: acreditando, celebrando e vivendo.
porque a Eucaristia é o sacramento do pão partilhado e expressa o grande amor de Cristo por nós, levado ao extremo, de dar-se como alimento. Por isso nós também precisamos assumir o compromisso com o amor, com a Eucaristia, com o Cristo que se faz presente no meio de nós, cumprindo aquela promessa que ele fez, lá em Mateus capítulo 28. Que diz assim: eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, gente, como pequeno rebanho que somos, vamos confiar na condução do Espírito Santo e não tenhamos medo. Nós somos alimentadas pelo Cristo e precisamos levá-lo até as nossas famílias e até os nossos amigos. E que a certeza do Deus vivo na Eucaristia possa renovar a nossa fé e ser fonte de graça para cada uma de nós. Amém?